é, é avô, é avó. Como, como você se sente quando alguém pede para você, ou um filho, ou uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, você pede para ele ou para ela fazer alguma coisa para você e você ouve um não como resposta. Ou pior, quando você pede para seu filho ou sua filha fazer uma coisa de um jeito, ela faz exatamente o contrário, o oposto daquilo que você pediu. Como que você se sente diante de uma situação assim? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 1. O Jonas está ali entre os últimos 12 livros do Velho Testamento, entre os profetas menores, né? Se você já estudou um pouco sobre Jonas, sobre o livro de Jonas, né, você já deve ter visto a história de Jonas, que foi engolido, né, por um grande peixe. E em Jonas capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então, a Bíblia está dizendo que pela segunda vez a palavra do Senhor foi até Jonas, ou Deus falou com Jonas pela segunda vez. Por que será que o texto começa dizendo que é pela segunda vez que Jonas estava ouvindo a palavra de Deus? Se a gente voltar uma página, né, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz o seguinte: Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus havia dado uma ordem para Jonas ir para a nação Assíria. A Síria, a capital era Nínive, era uma cidade que ficava na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, mais ou menos. Então, Deus pediu para que Jonas fosse até a cidade de Nínive, capital da Assíria, e pregasse a palavra de Deus, que Deus havia ordenado a Jonas em Nínive. E acho que a maioria de nós já conhece a história de Jonas. Qual foi a reação diante do pedido de Deus, quando Deus pede para Jonas ir pregar para Nínive? Ele aceitou, foi correndo para Nínive pregar a palavra de Deus? Não, né? O versículo 3, em Jonas, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Versículo 3, né? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir para longe da presença do Senhor. Então, Jonas fez exatamente o oposto daquilo que Deus mandou. Deus mandou ele ir para leste, para a cidade de Nínive. Ele pegou um navio e foi para o sentido oposto, para oeste, no sentido de Roma, mais ou menos, fugindo não só do que Deus mandou, mas fazendo exatamente o oposto do que Deus mandou. Por isso, que o texto que a gente leu fala que pela segunda vez Deus estava falando com Jonas.
Deus pediu para ele ir pregar a palavra de Deus numa cidade e ele não só não aceitou ir pregar aonde Deus mandou, mas foi para o lado oposto, fez o oposto do que Deus pediu. Como que você reagiria numa situação assim? Ou como você já se viu numa situação dessa, quando você pede para um filho, para uma filha, para um sobrinho, para uma neta, para um neto, para um melhor amigo, alguém que você confia, alguém que você tem um bom relacionamento e de repente você pede para essa pessoa fazer alguma coisa e ela faz exatamente o contrário do que você pediu, como que você se sente? Ao contrário, né? Vamos pensar pior ou melhor, não sei como que você interpretaria isso, mas se você é Deus, Todo-Poderoso, e você pede para alguém fazer alguma coisa, e essa pessoa não só não faz, mas faz o oposto do que você pediu, o que que você, como Deus, faria com essa pessoa? Talvez eu teria destruído Jonas, talvez eu teria punido severamente Jonas por não ter me obedecido. Mas, felizmente, eu não sou Deus, né? E, felizmente, Deus não pensa assim ou não age assim. Quando a gente vai para Jonas capítulo 3, versículo 1, aquele texto que a gente começou lendo, fala exatamente o contrário. Ao invés de Deus destruir Jonas, punir Jonas, castigar Jonas, Deus deu uma nova chance para Jonas fazer a vontade dele. Deus, a palavra do Senhor vai a Jonas pela segunda vez, e Jonas tem uma segunda oportunidade para ir para a cidade de Nínive. Por que isso? Porque Deus é rico em misericórdia. Um dos maiores atributos de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus não tem amor. Como assim? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é a personificação do amor e da misericórdia. Então, ao invés de Deus destruir Jonas, ao invés de Deus punir Jonas, Deus dá uma segunda chance para Jonas fazer a vontade de Deus. Você conhece toda a história, né, que vem em seguida, né, o capítulo 1 fala que termina mostrando que Jonas tenta nessa fuga, ele é jogado ao mar e aí um grande peixe o engole. Jonas ora a Deus no capítulo 2 do livro de Jonas, pede a Deus, né, uma segunda chance, Deus dá essa segunda chance e então Jonas é enviado novamente para a cidade de Nínive. E qual é a pregação? O que Deus manda que Jonas pregue lá na cidade de Nínive? Se você ler com calma o capítulo 3, versículo 4, até o versículo 9, né? Mas pelo menos capítulo 3, versículo 4, 3, 4 fala: E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Jonas capítulo 3, versículo 4 fala que a pregação foi que eles precisavam se arrepender. Eles precisavam mudar a atitude que os ninivitas estavam tendo, senão ela seria destruída. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. A palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou sobre as cinzas.
versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, se lhes derem alimentos, nem lhes deem alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um ao seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E, finalmente, o versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Então, versículo 10 diz que Deus então se arrependeu. Essa palavra Deus se arrependeu tem causado, né, às vezes muitas dúvidas em muitas pessoas, né? Fala, como que Deus se arrepende de alguma coisa? Deus não é homem como nós, né, no sentido de ser humano, para se arrepender. Mas quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, a Bíblia quer mostrar a misericórdia de Deus. Não é se arrepende no sentido que ele foi surpreendido, mas se arrepende para mostrar que Deus não é um Deus inflexível, que não se sensibiliza com o ser humano. É ao contrário disso. Quer mostrar que Deus prometeu que em 40 dias ele iria destruir a cidade de Nínive. Mas como Deus é rico em amor e misericórdia, quando ele viu que o arrependimento dos ninivitas era verdadeiro, a ponto que eles tiraram suas vestes, suas roupas comuns e colocaram panos feitos de saco e jogaram cinzas no corpo, que era um procedimento normal naquela época para demonstrar arrependimento, se dispondo de toda a vaidade, de toda a situação anterior ao pecado. Deus, então, aceita o arrependimento dos ninivitas e não destrói os ninivitas como Deus havia falado que iria fazer. Na verdade, nesse texto de Jonas, é a segunda vez que Deus está sendo rico em misericórdia. Quando foi a primeira vez que Deus foi rico em misericórdia? Com o próprio Jonas, com o próprio pregador. Quando Deus poderia ter eliminado Jonas, poderia ter largado mão de Jonas e ter usado outra pessoa para ir para Nínive. Deus não precisava de Jonas. Deus poderia ter largado mão de Jonas e pegar outro profeta em Israel para ir pregar para os ninivitas. Mas Deus deu uma segunda chance para Jonas. Por isso que o capítulo 3, versículo 1, como a gente já viu várias vezes, começa dizendo que pela segunda vez a palavra do Senhor foi até Jonas, dando a Jonas uma chance. Então, o que Jonas estava pregando para os ninivitas era o que ele mesmo tinha experimentado. A misericórdia de Deus, a segunda chance de Deus. Tudo isso aconteceu há quase 3.000 anos atrás, há 750 anos, mais ou menos, antes de Cristo. 750 anos depois, Deus dá uma segunda chance para toda a humanidade, para você e para mim, mandando Jesus vir na Terra, morrendo na cruz, por você e por mim, para que nós, seres humanos, mesmo pecando, mesmo falhando, mesmo pisando na bola com Deus, nós temos uma chance de nos arrependermos e continuar contando com o amor
e com a misericórdia de Deus. Então, cada dia que você e eu temos de vida é mais um dia que você e eu temos para provarmos do amor e da misericórdia de Deus. Você e eu somos convidados todos os dias para falar desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e principalmente com pessoas que talvez nós nem conhecemos, mas que Deus usa situações e oportunidades para que nós possamos pregar sobre o amor e a misericórdia de Deus. Mas sabe por que de repente é fácil para você e para mim falarmos do amor e da misericórdia de Deus? Porque nós somos os primeiros a provar desse amor e dessa misericórdia. Deveria ter sido muito fácil para Jonas falar da misericórdia de Deus, porque ele foi o primeiro a experimentá-la antes dos ninivitas. E a gente conhece a história, né, de Jonas. Ele prega, fala desse amor, os ninivitas se arrependem, e Jonas fica revoltado com o arrependimento dos ninivitas, porque ele sabe que Deus vai usar os ninivitas para punir os israelitas, o povo de Deus, né? Nínive, a Síria vai destruir todas as tribos do norte de Israel. 10 tribos vão ser levados como escravos para a Síria, exatamente porque um povo pagão se arrependeu e o próprio povo de Deus não se arrependeu. Então, ao mesmo tempo que o amor de Deus, né, nos leva à misericórdia de Deus, Deus também é justo. Então, quando as pessoas não se arrependem, elas são castigadas e punidas. Porque Deus estabeleceu que obediência é igual a vida e desobediência é igual à morte. Então, quando alguém desobedece a Deus, ele tem a chance, a segunda chance, como Jonas, como você e eu, temos todos os dias de provar do amor e da misericórdia de Deus. Mas quando as pessoas rejeitam esse amor e essa misericórdia, elas ficam debaixo da justiça de Deus. E a justiça de Deus faz, ainda é o amor e a misericórdia de Deus, não obrigando ninguém a viver eternamente com um Deus com o qual essa pessoa não escolheu viver aqui na Terra. Então, uma coisa que às vezes a gente tem uma certa incompreensão é porque algumas pessoas vão para o inferno, porque algumas pessoas vão viver separadamente de Deus o resto da vida, eternamente separado de Deus. Deus mandou aquela pessoa para o inferno? Na verdade, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai com as próprias pernas, vamos dizer assim. Porque nesta vida nós temos a chance de viver caminhando com Deus ou separados de Deus. Nós temos a opção de escolher seguir, obedecer a Deus ou não seguir e não obedecer a Deus. Quando alguém toma a decisão de não obedecer a Deus aqui nessa vida, Deus é tão justo que ele não obriga essa pessoa a viver com Deus a vida eterna. Então, só é possível vivermos eternamente na presença de Deus se essa presença de Deus já começou aqui na Terra. Então, se Jonas não tivesse aceitado o segundo chamado de Deus, Deus chegaria a um ponto que respeitaria a decisão de Jonas e não teria usado Jonas, mas usaria um outro profeta para ir para Nínive. Então, precisamos falar do amor e da misericórdia de Deus para as pessoas, começando conosco mesmo, mas também precisamos compreender a justiça de Deus, que Ele vai dar quantas chances o ser humano precisar para se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, ser batizado, receber o perdão de pecados e
o Espírito Santo habitando na vida da pessoa e ela ter a garantia de viver eternamente com Deus. Mas isso ainda é uma escolha individual, que você e eu falamos para as pessoas e elas têm a opção de crer ou rejeitar a mensagem de Deus. E quando as pessoas aceitam, Deus então se revela como um Deus de amor e misericordioso, perdoa os seus pecados e garante que essa pessoa vai viver eternamente com Deus. Mas quando a pessoa não quer esse perdão, essa misericórdia, ela ainda conhece o amor de Deus, que é respeitar a decisão da pessoa e não permitir, então, que ela viva eternamente com Deus. Então, a nós, discípulos de Jesus, sobra-nos o compromisso de, assim como Jonas, né, nos arrependermos constantemente dos nossos pecados e constantemente provarmos do amor e da misericórdia de Deus. E falar para as pessoas ao nosso redor deste amor e dessa misericórdia. E as pessoas compete a decisão de aceitar ou não esse amor e essa misericórdia de Deus. Então, a boa notícia é que se você prega Jesus para alguém e essa pessoa não aceita, é entre ela e Deus. Ela tomou a decisão dela. Você tem que fazer a sua parte, que é falar desse amor de Deus. Vamos dizer assim, a má notícia é que se você prega para alguém e essa pessoa se converte, se torna um discípulo de Jesus, também não foi mérito seu, foi obra do Espírito Santo, da palavra de Deus na vida daquela pessoa. Somos apenas instrumentos de Deus para falar do amor dele, da misericórdia dele para as outras pessoas. Então, que o Senhor nos abençoe para que essa semana possamos todos os dias ver o amor e a misericórdia de Deus sendo renovados nas nossas vidas e que Deus nos use para que em oportunidades que surgirem para falarmos do amor e da misericórdia de Deus, possamos falar e ver o resultado na vida das pessoas, do amor e da misericórdia de Deus. Amém? Tomada pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo, toma Cristo com mãos limpas e nele vai. Eu te levo, disse o amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomada pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Amém.
Estão me ouvindo? Sim. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, por esse dia maravilhoso que tu está proporcionando, segunda-feira maravilhosa de sol, e agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo dia a dia, de estar reunidos aqui com os irmãos, embora pela internet, mas obedecendo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando a estar sempre unidos no amor de Cristo, que o Senhor continue nos ajudando a ser exemplo para aquelas pessoas que nos cercam, e que o Senhor ajude também a estar perdoando um ao outro, reconciliando um com o outro no nosso dia a dia, e que essa palavra seja cada vez mais praticada em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja também atendendo os pedidos de orações que foram mencionados, especialmente nesse domingo da Igreja Metrô. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Também agradecemos pela recuperação de alguns irmãos pela Covid, e que o Senhor continue, em especial o Rodrigo, nesse momento que está em recuperação, a sua recuperação total, e os demais irmãos que têm necessidade, que estão doentes, aqueles também que estão necessitando de emprego, que perderam seu emprego também em consequência dessa Covid. Que o Senhor esteja também com os nossos governantes, principalmente o presidente da República, na sua recuperação da Covid também, unido com seus ministros, governadores de estados, prefeitos também, e também os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e pessoas mais ligadas à saúde, para saber lidar com a situação da Covid-19, Senhor. Também com os governantes de outros países, para que haja paz na humanidade, os países mais fortes ajudar os mais fracos também, no desenvolvimento de vacina contra essa Covid, Senhor. Nos ajude a estar reconhecendo o teu poder sobre nossas vidas, porque são totalmente dependentes de ti, e que o Senhor está no controle de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue no controle, nos ajudando a estar sempre reconhecendo o teu poder. E que o Senhor nos conceda mais uma segunda-feira e mais uma semana que vem pela frente, com saúde e paz a todos os irmãos em Cristo. Oramos, agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.